A prisão de um empresário do ramo da construção civil. O homem é acusado de aplicar golpes que, somados, chegam a 27 milhões de reais. Em troca do serviço que oferecia às vítimas e que nunca foram prestados, ele chegou a receber um hotel como pagamento. O caso do menino que morreu afogado numa piscina durante um passeio numa chácara na Serra. Marcos Daniel, de 6 anos, estava com um grupo de crianças num passeio promovido pelo abrigo onde ele vivia. Cada vez mais famílias têm procurado asilos no estado para deixar idosos. Em alguns casos, eles chegam a ser abandonados. O julgamento do caso Andriele Santos. Familiares protestaram em frente ao Fórum de Vila Velha e pediram justiça. Terceira ponte fica interditada por mais de 2 horas. Equipes dos bombeiros tentavam impedir que uma mulher se jogasse da estrutura. Governador Paulo Artung viaja amanhã para São Paulo. Vai fazer exames de rotina após a retirada de um câncer na bexiga no ano passado. De volta para casa. Depois de 2 dias internado, o pequeno Murilo está novamente com a família. O menino caiu do 2º andar e só não se machucou porque a queda foi amortecida por uma planta. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Empresário da construção civil é preso, acusado de aplicar golpes no Espírito Santo. O prejuízo a 6 vítimas, que já procuraram a polícia, é de quase 27 milhões de reais. O golpista pretendia fugir do país. O nome deste homem é Geraldo Ribeiro de Souza, um empresário de 48 anos que aplicou golpes milionários nos clientes dele. O serviço oferecido por Geraldo era de pavimentação asfáltica e infraestrutura. A empresa tem sede em Rio Novo do Sul, no interior do estado. Os clientes, ou melhor dizendo, vítimas, contratavam o golpista e ele negociava o pagamento em bens. Ao invés do dinheiro, Geraldo pegava lotes, apartamentos, sítios, carros e outros. Ele oferece seus serviços nas trocas de bens, principalmente apartamentos, hotéis, veículos. E ele não cumpre o acordado. Por meio de suas artimanhas, ele consegue tomar posse dos bens da vítima, acaba vendendo, se desfazendo, e as vítimas descobriram que ele não tinha nenhuma condição de cumprir o acordo que ele prometia. A polícia começou a investigar o golpista em novembro de 2017. E do início do inquérito até agora, 6 vítimas apareceram para fazer a denúncia. 2 delas são, inclusive, ex-funcionários do Geraldo. E apesar de todas as evidências de que se trata de um estelionatário, ele nega o crime e ainda diz que está sendo perseguido por essas pessoas. Ele informa que as vítimas o estão perseguindo e que tudo isso é um problema cível, que se trata de um desacordo comercial, que ele não cumpriu e que tudo deve ser cobrado na esfera cível. Além de ser indiciado agora por estelionato e falsificação, o golpista já responde a um processo por homicídio, um crime cometido em Minas Gerais. Hoje pela manhã, Geraldo foi preso em um apartamento que não era dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. As investigações ainda apontam que ele pretendia fugir para fora do país. As vítimas nos trouxeram essa informação e levaram essa informação também ao juiz responsável pelo o crime de homicídio e o passaporte dele foi recolhido. De acordo com as estimativas de advogados das vítimas, o prejuízo gerado pelos contratos falsificados ultrapassa a marca dos 27 milhões de reais. A gente espera que novas vítimas agora procurem a delegacia, até mesmo por acreditar que elas estão menos temerosas. Os advogados que estão envolvidos no caso falam numa cifra de 27 milhões, juntando todos os contratos das vítimas que já procuraram a delegacia e das vítimas que ainda não procuraram. O caso do menino que morreu afogado numa piscina durante um passeio numa chácara na Serra. Marcos Daniel, de 6 anos, não morava com a família. Ele vivia num abrigo. Continua no departamento médico-legal o corpo do menino Marcos Daniel, de 6 anos, que morreu afogado na tarde desta quarta-feira. Até agora, nenhum familiar foi até o local para fazer a liberação. Segundo a polícia, o menino não morava com a família.
Ele vivia neste abrigo, localizado em Barcelona, na Serra, o Instituto Vida. Nossa equipe esteve no local hoje à tarde, mas ninguém nos atendeu. Nós também tentamos contato por telefone com um dos pastores que seria responsável pelo abrigo, mas ele não quis dar mais detalhes sobre o que aconteceu. O que a polícia informou até agora é que não se sabe por quanto tempo a criança já vivia aqui. Ele teria uma mãe, mas apenas uma tia teria demonstrado interesse em ficar com ele. Marcos Daniel morreu afogado na piscina desta chácara localizada no bairro Estância Monazítica, na Serra. Ele e outros 19 meninos com idades entre 4 e 16 anos, que também viviam no abrigo, foram até a chácara para um passeio de férias nesta última quarta-feira. Segundo testemunhas, logo depois do almoço, todos estavam concentrados em um lugar quando Marcos teria se afastado do grupo sem que ninguém percebesse e caiu na piscina de cerca de 1,5 metros de profundidade. De acordo com a polícia, a piscina era protegida por uma cerca. A suspeita é que a criança tenha pulado a proteção. Uma funcionária da chácara encontrou o corpo da criança já boiando na piscina. Pessoas que estavam no local tentaram reanimar o menino. O SAMU foi acionado, mas ele morreu ainda dentro da ambulância. Como a criança estava sob responsabilidade do abrigo, o Juizado da Infância e Juventude deverá acionar a família. O Tribunal de Justiça respondeu que quando uma criança vive em situação de acolhimento, a responsabilidade é do abrigo. Detalhes não serão passados porque os processos são segredo de justiça. A polícia está investigando o caso e trabalha com a suspeita de que o afogamento foi um acidente. Em nota, o Instituto Vida lamentou a morte da criança. Disse que todos estavam em atividades de férias e que Marcos Daniel, sem autorização para voltar à atividade na piscina, ficou escondido no local e depois já foi encontrado dentro da piscina. O Instituto Vida se coloca à disposição para prestar esclarecimentos à justiça e aos familiares. E já está em casa o bebê de 2 meses que caiu do 2º andar de uma casa em Cariacica. A família do Murilo recebeu a nossa equipe, que mostra como foi o retorno do menino. Depois do acidente, alguns cuidados serão tomados. Que voltou do hospital foi assim, com um belo choro de recém-nascido. Um choro até de alívio e de quem nasceu novamente. O bebê de 2 meses caiu de uma altura de 4 metros. O menino foi encontrado por vizinhos, sem nenhum arranhão no corpo. Foi um susto. Mas agora estando com ele no colo, a emoção é diferente. É totalmente diferente. Ele tá aqui agora, né? Com a gente, tá bem. A queda da criança foi amortecida por essa planta, que dias antes seria cortada pelo avô. E eu que falei, não corta, porque eu gosto muito de planta, né? Aí eu falei, não corta ela. Ele, eu vou cortar, eu não corto. Aí acabou que ele não cortou. A família mora no bairro Flor de Piranema, em Cariacica. O incidente aconteceu às 10 horas da noite da última segunda-feira. Na hora da queda, era a prima do menino que estava com ele. A prima de 9 anos tinha acabado de sair do banheiro e veio aqui para o quarto. Ela acendeu a luz e, nesse momento, Murilo, que estava dormindo aqui nesse berço, acabou acordando assustado, chorando muito. Ela, então, pegou o menino e colocou no colo, na tentativa de acalmá-lo. Chegou a subir em cima dessa cama e foi nesse momento que Murilo acabou se desequilibrando do colo e caiu lá embaixo. Não estava acreditando que ele estava do lado de lá, entendeu? Não estava mesmo. Aí, minha vizinha que socorreu ele, entendeu? Porque eu estava desesperada demais e ela que socorreu ele, levou para o hospital. O empresário viu a reportagem no Tribuna Notícias e se sensibilizou com a história. Quis doar redes de proteção para as janelas da casa. Os parentes também vão trocar os móveis do quarto de lugar. A gente vai mudar as camas, vai tirar tudo de perto da janela e vai jogar tudo para cá. As aflições passaram. Agora Murilo está bem, firme e forte. Chega a mamar mais de 15 vezes por dia, o que não era comum. Ter ele em casa de novo é um milagre para toda a família. Deus segurou ele o tempo todo, que Deus está com ele o tempo todo.
Não só com ele, mas com todas as crianças também. Cair daquela altura e tá sem nenhum arranhão é um milagre. Que bom que terminou bem, né? Olha, e mais uma vez a terceira ponte fica interditada por mais de 2 horas. A via foi fechada enquanto o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tentavam impedir que uma mulher se jogasse da estrutura. Por volta de 4h30 da tarde, a ponte foi liberada. Nas redes sociais, circularam comentários de pessoas torcendo para que a operação terminasse com sucesso. A mulher foi resgatada e levada por uma ambulância. Cresce o número de idosos deixados em asilos no Espírito Santo. Em muitos casos, as famílias sequer voltam para fazer visitas. No sul do país, uma idosa foi abandonada na porta de uma casa de repouso. O relato desesperado da idosa abandonada quase meia-noite na porta de um asilo em um frio de 10 graus é de cortar o coração. A senhora morava com eles? Morava. Mas daí o que ele falou para a senhora quando vinha para cá? Que a senhora ia passear ou falou que a senhora ia em algum lugar? Não, eu ia ficar no lar dos velhinhos. Eu fiquei sozinha no mundo, assim, sozinha. Eu não na rua. O asilo particular não acolheu a idosa. Familiares alegaram à polícia falta de recursos para continuar cuidando dela. Aqui no Asilo dos Idosos de Vitória já aconteceu uma situação bem semelhante a essa. Há cerca de 5 anos, um idoso de 75 anos com indícios de maus tratos foi trazido por um táxi abandonado aqui no pátio. O idoso chegou a ser acolhido, mas acabou morrendo pouco tempo depois. No último ano, a procura de famílias que buscaram a instituição filantrópica para acolhimento de idosos aumentou em cerca de 20%. Infelizmente, a situação de abandono nas famílias tem sido um grau mais intenso, talvez em função das dificuldades das próprias famílias, onde essas famílias não têm condições realmente de manter o seu idoso em casa e acabam abandonando. Seu Zé tem 90 anos, não casou e não teve filhos. Ele foi trazido para cá por uma conhecida há 22 anos, depois que a família adotiva morreu. Desde então, ele só se lembra de ter recebido apenas uma visita. Quando tem umas visitas que nós conversamos com as visitas que chegam de fora, né? Mais conhecidos mesmo é difícil vir aqui. O abandono dos familiares após o acolhimento é uma realidade difícil de ser encarada, mas é o que acaba acontecendo com a maioria dos idosos que vêm para cá. Nós temos um número acentuado de idosos acolhidos aqui, que ou não tem família, ou a família mesmo abandonou. Dona Nair recebe a visita do filho único a cada 2 semanas. E nesse meio tempo, é essa solidariedade de grupos e pessoas ligadas à causa que trazem de volta o sentimento de ser amado por alguém. É bom, uma pessoa boa, né? Eu gosto de gente, não gosto de gente ruim, não gosto não. As pessoas que vêm aqui fazem vocês se sentirem melhor? Faz, sentir muito melhor. Esse asilo que mostramos na reportagem fica em Vitória, no bairro Monte Belo, na rua lateral à Faculdade Faesa. O horário de visitação é de 2 às 4 da tarde. O julgamento do caso Andriele Santos, a jovem de 20 anos, foi morta em março desse ano com um fio de celular. O namorado é acusado do crime. Parentes fizeram um protesto em frente ao fórum. As palavras justiça e saudade estão estampadas nos cartazes e no desejo de cada familiar e amigo de Andriele Mendonça Pereira. A família toda está aguardando justiça, que ele não venha ser prejudicado e sim somente que ele pague o que ele fez. Que tudo que a gente faz de errado nesse mundo tem consequências e que ele vai ter consequência da crueldade que ele fez. Nós queremos, né, a justiça seja feita, né, que não venha ser somente mais um caso, né? Ficar só na memória ou nos papéis, né? A jovem de 20 anos foi morta pelo namorado Rubens de Almeida Dias com fio de celular. O protesto na frente do Fórum de Vila Velha é a forma que os parentes encontraram para pedir que o caso vá a júri popular. Rubens responde pelo crime de homicídio qualificado e já tinha um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha. Para a polícia, ele alegou que agiu em legítima defesa. Depois do que ele fez com ela, ele não prestou nem socorro a ela, que, segundo ele, legítima defesa. Como assim, legítima defesa?
Ele saiu fechando a porta, impedindo que alguém entrasse para socorrer, pelo menos ela. O crime aconteceu nesta casa do bairro Planalto, em Vila Velha, no dia 4 de março deste ano. A filha da vítima, de 3 anos, presenciou a morte da mãe. Ela falava da mãe a todo momento, não podia chamar ninguém no portão, que ela já falava, mamãe Eli, mamãe Eli. Então, assim, isso era muito doloroso para a gente ver isso e a gente via o sofrimento nela. Aí uma avó materna, biológica, né, que é a mãe de Andriele, que mora em Guarapari, né, se prontificou a ficar com ela, né, porque lá em Guarapari não teve muito contato, então ela não ia lembrar tanto da Andriele. Ela está lá com a avó materna em Guarapari. Além da saudade, o sofrimento para Jussiara é diário. Ela ainda não aceita que perdeu a sobrinha de uma forma tão covarde. Muita saudade e o sofrimento, né? Por mais que seja 4 meses, mas parece que todo dia ela vai chegar lá na nossa porta. Então, não tem como deixar de sofrer, entendeu? Além da saudade, tem o sofrimento que a gente fica. Todas as testemunhas foram ouvidas. A próxima audiência é no dia 9 de agosto. O governador Paulo Artung viaja amanhã para São Paulo. Ele vai fazer um exame de rotina, já que no ano passado teve que retirar um câncer da bexiga. O procedimento se chama cistoscopia, um exame da parte interna da bexiga. Local onde foi identificado o câncer do governador Paulo Artung no ano passado. O médico que acompanha Artung reforça que ele está curado, mas o tratamento só deve ter fim em um período de 3 anos. O exame é uma escopia, né? Quer dizer, então vai lá na bexiga e observa, faz um varrimento da parede da bexiga e se tiver alguma lesão, essa lesão é tratada. Então ele é um exame que é rotina de diagnóstico e pode ser curativo ao mesmo tempo. O tratamento é imunoterapia, quer dizer, uma das coisas que mais avança no tratamento do câncer é o tratamento de melhorar o sistema imune, de fazer com que o sistema imune lute contra o câncer. Artung viaja amanhã para São Paulo e fará o exame no Hospital Sírio-Libanês, onde a cirurgia para a retirada do tumor foi realizada. Na próxima segunda-feira, retorna ao trabalho. Não será necessário afastamento, pois trata-se de um exame considerado rotineiro em tratamentos como o do governador. Acho que nada impede e acho que ao longo da semana eu vou voltando para a minha rotina de trabalho. O câncer de bexiga do governador foi tratado com sucesso ano passado e como ele sempre, em qualquer pessoa, tem risco de recidiva, isso tem que ser monitorado. Então, o governador vai fazer um exame que estava previamente agendado e vai fazer com o doutor cirurgião em São Paulo, porque essa era a rotina que tinha sido traçado. Isso é rotina, isso deve ser feito, não impede que o governador reassuma seu trabalho no início da semana que vem. Isso estava previsto, como é previsto também voltar ao tratamento de BCG mais adiante no segundo semestre, que é a imunoterapia que é feita para evitar a recidiva do câncer. E a seguir, homem acusado de tráfico internacional de drogas é preso em Vila Velha. A gente já volta. Homem acusado de tráfico internacional de drogas é preso em Vila Velha. Henrique Vasconcelos, de 32 anos, estava escondido no bairro Guaranhuns. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Paulista desde maio desse ano. As investigações apontam que Henrique transportava pasta base de cocaína da Bahia para Madrid, na Espanha. A droga era levada num compartimento nas malas. Ele foi encaminhado ao presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.